Boa noite, nós estamos começando mais um Não Saia do Seu Sofá. Então não saia do seu sofá, porque hoje a noite está especial, nós temos um convidado que é um amigo de já alguns anos, parceiro nosso aqui do Locomotiva, e antes de qualquer coisa, eu quero insistir com você, como toda quinta-feira, para você nos seguir nas nossas mídias sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sininho, que aí você nos apoiando, a gente consegue expandir o que nós estamos fazendo, ampliar o nosso trabalho, alcançar mais alunos, mais famílias, e aí todo mundo se diverte com isso, né? E, como eu disse, hoje, a nossa live tem a ver com algumas perguntas, alguns pais, alguns amigos nossos vêm falar: Rogério, como é que é isso? Vocês são uma ONG, as aulas são gratuitas, os alunos não pagam mensalidade, os alunos não precisam ter instrumentos, a ONG fornece tudo, tem todos os custos da orquestra, né? Como é que funciona tudo isso? Como é que vocês pagam as contas? De onde vem a verba? De onde vem os recursos financeiros para vocês se manterem? Né? São mais de 400 alunos hoje, nos 3 polos, Santo André, São Paulo, Mauá. E realmente, né, o pessoal, a gente, vez por outra, está conversando sobre isso. Aí, esses dias a gente estava falando disso, vamos fazer uma live, vamos dizer como é que isso funciona. Tem a ver também com leis de incentivo, né, Lei Rouanet e outras. E hoje nós vamos falar mais especificamente sobre a famosa Lei Rouanet. E está com a gente aqui, para a gente falar disso hoje, um amigo nosso, muito simpático, muito competente no trabalho dele, que é o Marcos Librands. Ele é o representante da agência NTZ, que é parceira nossa. Então eu quero convidar o Marcos Librands, por favor, já está aí conectado? Tá aí. Opa, estou por aqui, Rogério. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de bater um papo com vocês sobre um papo que eu amo. 2, né? Locomotiva, projeto, e também sobre captação de recursos, que é algo que me atrai muito, é algo que eu já estou aí mais de 15 anos, enfim. Prazer, Rogério. Opa, obrigado, Marcos. E, Marcão, eu estava lembrando agora que a gente se conheceu, o Locomotiva era pequenininho, né? A gente era coisa de 40 alunos, 45 alunos. E hoje, né, com tudo isso que aconteceu, mais de 400 alunos, 3 polos, na época era um polo só. E você participou disso com a gente, você lembra? Lembro. Nossa, que bacana falar sobre isso, né? À época, inclusive, eu estava no projeto Guri, que é o maior projeto sociocultural do Brasil, que tem também de musicalização, e que, em oportunidade, ele também não atua efetivamente no ABC Paulista, e tinha, inclusive, muita vontade de que essas atividades ocorressem, né? Rogério, você esteve comigo naquela reunião, Matheus estava naquela conversa, aquela primeiro papo, para a gente falar um pouquinho de como isso poderia se dar, né? E que legal falar disso com esses anos agora passados, os aprendizados, os parceiros, tanta coisa bacana, né? E a gente numa tecnologia nova aqui, falando ainda no digital. Pois é. Chique demais isso. Mas quem diria que a gente, né, tem essa coisa, canal no YouTube, lives, a gente nem imaginava isso. Eu lembro um dia, inclusive, quando a gente tocou na Sala São Paulo, né, nos 10 anos, e você estava lá, eu lembro que você me procurou uma hora e falou: Rogério, que coisa, hein? Onde nós chegamos, onde o Locomotiva está, na Sala São Paulo, 10 anos. Tudo isso é muito joia de lembrar, né? Nossa, que delícia, né? Completar 10 anos no principal palco da música clássica no Brasil, né? Na Sala São Paulo. E uma emoção, assim, muito especial também. Enfim, tem uma confusão aí na minha carreira com a Sala São Paulo, que é muito boa, né? E que eu digo confusão porque é um amor, assim, eterno, e poder ter um projeto do que eu acredito muito, porque o sociocultural sempre foi algo que muito me atraiu, tanto que, enfim, estive, né, como responsável da área de patrocínios lá na Sala São Paulo, na Fundação OSESP, por alguns anos, né? E poder ver um projeto que, como a gente conversou lá atrás, estava iniciando, incipiente, com 40 alunos, tal, vendo para um dia, mas com muita vontade. Então, dali naquela reunião, eu já tinha certeza absoluta que tudo ia dar muito certo. Mas ver se concretizar é diferente, né, Rogério? Vocês, assim, com a garra de vocês, com
com a determinação de todo o time, de toda a equipe. É impressionante, né? Tocar ali depois de pouco tempo de vida, 10 anos, que grupos, que orquestras das principais do Brasil já tiveram a oportunidade de estar naquele palco, inclusive numa data de aniversário, e com vocês como realmente donos da data. É lindo. Não, eu brinco até, Marcos, que eu falo que nem a OZESP, com 10 anos, tocou na Sala São Paulo. Exato. Que a sala veio muito depois, né? Muito bom, certo. Muito bom. Gente, para vocês que estão aí nos assistindo, os alunos, os pais, nossos patrocinadores, eu faço muita questão que vocês saibam que nessa história toda, de tudo que aconteceu, o Marcos fez parte disso, colaborou para que a gente fosse crescendo e expandindo. E Marcos, conta pra gente então, agora, o que é a NTZ, agência, o que vocês fazem? Qual que é as iniciativas que vocês são parceiros, os empreendimentos? Conta pra gente. Legal. A agência NTZ é um monstrinho diferente, viu, Rogério? A gente tem toda uma estratégia e um corpo como uma agência convencional de comunicação e marketing hoje, tá? A NTZ ela começou com uma figura, principalmente que eu leciono curso sobre captação de recursos, sobre elaboração de projetos, enfim, para o terceiro setor especificamente, e a agência ela foi crescendo nessa linha. A princípio, a gente começou atuando só com essas consultorias, elaborando projetos e captando recursos. Hoje, a gente tem toda uma estrutura aqui dentro de comunicação e marketing. Então, a minha sócia na vida e na NTZ é a Luciana, que cuida de toda a parte de comunicação aqui dentro da agência. Então, hoje a gente tem a área de designer gráfico, a gente tem um diretor de arte aqui, que é um artista também, depois posso falar disso também. Temos um mídias digitais específico para o terceiro setor, que explica muito como a gente pode lidar com as ferramentas, enfim, a gente tem também aqui dentro hoje. Temos também a área de assessoria de imprensa, que contempla inclusive uma atriz. Então, a gente tem toda uma equipe, hoje a gente está em 12 pessoas aqui na NTZ, que atua especificamente com o terceiro setor, proponentes de projetos de cultura, esporte e desenvolvimento social. Então, a gente não parece hoje, mas eu sou ex-atleta também, a gente faz tudo com que a gente acredita muito. Todos os projetos, a grande maioria dos que a gente atua, são projetos socioculturais, socioesportivos e socioambientais, né? São os pilares principais onde a gente atua. Então, a agência hoje, ela completa no ano que vem 10 anos, então é uma agência com personalidade jurídica, como eu falei, já existia uma personalidade jurídica que não era agência, que eram figuras de prestações de serviço, tanto minhas quanto da Luciana, que somos os sócios da agência, na área de comunicação, de elaboração de projetos, captação, e como agência a gente completa aí, que é a maior parte da história e a melhor parte da história, com essa turma que está aqui, tem uma parte que está aqui atrás, tem outra parte que está em home office ainda, mas o melhor é o time aqui que a gente formou, viu, Rogério? É apaixonante poder estar junto com eles e atuar com propósito. Então, a agência foi criada, inclusive o nosso slogan é ideias e ideais, né? Então, a gente atua com projetos como Locomotiva, que nos dá muito orgulho e assim, poder fazer parte, ter sensível parte aí, né, que vocês são uma locomotiva, como diz o nome, e não é só por causa do nome, não, são realmente locomotiva. Cada reunião que a gente faz aqui, os caras já estão fazendo 50 projetos a mais, mas enfim, é muito legal isso, porque a gente trabalha com vários clientes e essa dinâmica assim que vocês realmente são apaixonados. Então, para a gente é um grande prazer poder colaborar, poder tecnicamente ajudar dentro do possível, porque hoje em dia a gente aprende muito mais com vocês do que traz informações novas. Isso que é muito legal, que é muito gostoso, mas poder estar com vocês esse período todo é muito bom. Então, a agência trabalha com esses projetos de cultura, esporte e desenvolvimento social, e nesses 10 anos aí passamos por boas tratativas. Ô Marcos, eu queria que você falasse pra gente, se com a gente é música, né, uma orquestra, mas que outras iniciativas vocês estão envolvidos, assim, no esporte, ou mesmo no campo da cultura, que outras coisas assim que vocês têm participado?
Legal, Rogério. É curioso, a gente tem de tudo um pouco, sabe? Aqui em São José dos Campos, a gente fala a Grande São José dos Campos. Eu sou bairrista pra caramba, né, bicho? Temos que ser, né? A agência, ela começou em São Paulo, né? E ela veio para São José dos Campos assim que a gente pôde formar a equipe mesmo toda aqui em São José. Aí a pessoa que manda aqui, que é a minha sócia, ela topou vir para São José, então a gente realmente se estabeleceu aqui. E regionalmente, por exemplo, Rogério, a gente atende o Museu do Folclore, que é um projeto super curioso, com linguagens tanto de patrimônio material quanto imaterial da humanidade. Então, trabalha com exposições, com uma série de fazedores de cultura, que é bem curioso. Aqui também, regionalmente, a gente atua com o projeto do Parque Vicentina Aranha, que era um antigo sanatório de tuberculose, e acabou virando o principal polo artístico-cultural do Vale do Paraíba hoje, com uma programação perene de cultura, música todos os domingos de manhã, com atividades, enfim, de todas as linguagens, aí numa programação, um caderninho de programação mensal. Então a gente atua com São Paulo Companhia de Dança, que é uma das maiores e mais importantes companhias de dança do Brasil, também é nossa parceira. Enfim, felizmente, Rogério, a gente tem uma infinidade de projetos bacanas, viu? A gente tem projetos aí também de formação, educação e esporte, né? A gente também gosta muito simpático a parte de formação esportiva, com a música, essa ocupação também do contraturno com o esporte também é algo que a gente tem bastante apreço, então a gente trabalha com escolinha de voleibol aqui em São José dos Campos, de rugby. Então, o rugby também é um esporte que a capital nacional do rugby é São José dos Campos. A grande São José dos Campos. A grande São José dos Campos. Capital, quem falou que São José dos Campos não é capital? Então, tem a grande São José dos Campos e do lado tem Rio de Janeiro, ali na beirada da grande São José dos Campos, tem Rio de Janeiro de um lado e São Paulo do outro. Na outra beirada, é verdade. Estratégico. Certamente. Que joia, Marcão. Mas, Marcos, nós, assim, começamos a trabalhar juntos através da Lei Rouanet, e a Lei Rouanet, assim, das leis de incentivos, ela é a mais famosa, se eu não estiver enganado. Você me corrige aí que você é um especialista. Fala pra gente como é que funciona a Lei Rouanet. Como é que a coisa se dá, como é que ela... Falar sobre Lei Rouanet é sempre bacana, porque a gente quebra um monte de mito, né? Tem mitos aí bem importantes da lei de incentivo, desde o projeto da Maria Bethânia, um projeto da Ivete Sangalo, outro da Daniela Mercury, dos atores globais, enfim. Se fala muito sobre a lei de incentivo, mas não conhece o mecanismo, como ele funciona. Quando você vai aprovar o projeto da lei de incentivo, a gente faz isso todo ano pelo Locomotiva, inclusive vários outros grandes projetos socioculturais, projetos que vocês frequentam por aí, muito importantes, todos eles vivem particularmente, boa parte deles, com a possibilidade de existência mesmo derivada da lei de incentivo Rouanet. Então é legal mencionar isso. E todo o orçamento que você oferece, cada um dos cachês dos profissionais envolvidos, tem teto para tudo. Então você não pode oferecer qualquer valor, né? Que falam desses mitos, são engraçados, né? Que as pessoas vão ganhar ali 100 mil reais. Então não pode, gente. Tem teto para tem linha orçamentada para cada uma das etapas. Enfim, tem rigor, né? Cada etapa, só em linhas gerais, né? Quando você vai escrever um projeto em Lei Rouanet, o que não é complicado, dá para cada um de nós aqui, os amigos que forem artistas também quiserem usar da lei de incentivo, a gente usa com o Museu do Folclore aqui em São José dos Campos, com o Parque Vicentina Aranha, enfim, são formas de viabilizar, mas vocês têm que pensar o quê? Tem que pensar na realidade do teu projeto, um projeto de início, meio e fim, então que tem pensar um projeto, né, inteiro e começar a utilizar. Então é dentro de um sistema de incentivo. Esse projeto primeiro você manda a parte textual, a parte orçamentária, lá dentro do sistema ele já vai te avisando se aquele seu orçamento está fora de escopo ou não, mas assim, para a área administrativa, por exemplo, todo projeto pode ter no máximo 15% ali a área administrativa, no mínimo 20% da área de comunicação. E o restante como produção. Tem tetos para várias questões dentro do projeto. É obrigatório você, por exemplo, contratar um contador que vai assinar a prestação de contas do seu projeto. É obrigatório ter uma rúbrica de advogado para que você... Enfim, gente, hoje, cada vez mais, uma lei que... 91, né, gente?
então tem mais de 25 anos aí pela frente. Então ela tem uma maturidade bem importante que também venceu uma série de problemas. Toda legislação tem alguns problemas no início quando ela começa, mas ela foi corrigindo. E é legal que as pessoas entendam como ela funciona para, inclusive, usufruir, como usufrui o público do Locomotiva, do benefício dos projetos culturais que são derivados da lei de incentivo, né, Rogério? Vale colocar aqui para o pessoal que está nos assistindo, né, porque já se falou tão mal da Lei Rouanet, mas o Locomotiva não existiria se não fosse Lei Rouanet. E uma série de outras iniciativas, né, de arte, de cultura, que não ia ter como, não seria viável, né, não seria possível sem o apoio da Lei Rouanet. E, Marcão, para a gente trocar em miúdos aqui, se for fazer um esqueleto bem básico, a Lei Rouanet seria, para dar um exemplo nosso do Locomotiva. Então, legal. Eu tenho uma ideia, eu quero chamar crianças para ensinar eles e fazer uma orquestra com eles. Eu faço esse projeto, escrevo, entro lá no site do Ministério da Cultura, eles me aprovam ou não. Depois que ele aprovou, aí eu vou falar com o Marcos, da NTZ, né? Que vai ajudar a gente na elaboração desse projeto, ou eu posso ir sozinho, e aí depois eu vou procurar empresas que vão financiar, que vão pegar parte do seu imposto de renda e colocar no Locomotiva para manter a estrutura funcionando. Pulei alguma etapa ou é por aí mesmo? Não, é exatamente por aí, Rogério. Até interessante mencionar, né? A Lei Rouanet hoje, só como dado específico, você falou da relevância dela, né? Ela hoje responde por mais do que 50% do orçamento de cultura nacional, pessoal. Então, se ela tem relevância ou não, então desde a festa dos bois lá, Parintins, enfim, tudo, o carnaval, várias da área cultural do Brasil, mais do que 50% dela utiliza-se de financiamento via lei de incentivo. O restante do orçamento aí vai para a Secretaria Especial de Cultura. Então é bem importante mencionar isso. E dessas etapas, Rogério, você bem colocou, elaboração de projeto. Eu elaboro o meu projeto textual e a parte de orçamento. A parte documental tem que sempre se preocupar muito, gente. Quando for, pode oferecer como pessoa física esse projeto ou pessoa jurídica. Os projetos de maior valor, é fundamental que você comece a procurar estabelecer, mesmo que seja uma pessoa jurídica, é legal que você seja uma pessoa jurídica para oferecer projetos maiores, porque isso, quando você chega ao mercado, fica mais, tem uma legitimidade maior. Mas, basicamente, é isso. Você ofereceu o projeto à Secretaria Especial. Essa análise, eles fazem lá dentro, tem uma admissibilidade, sua proposta foi admitida, você recebe um diário oficial da União, sintetizando o processo, sai no Diário Oficial uma aprovação do teu projeto, um certificado de que você pode captar recursos. Esse é o documento que você vai, se a empresa perguntar, apresentar para ela. Aí, com essa certificação, com essa avaliação e essa aprovação de projeto, você precisa montar um material para ir à empresa e dizer por que ela vai patrocinar a sua iniciativa e não as outras, ou enfim, qual que é a facilidade que ela tem patrocinando via Lei Rouanet. Porque a empresa, olha que legal, gente, o que a Lei Rouanet, sintetizando tudo, ela possibilita? A empresa pode destinar até 4% do IR devido, do IR, do imposto de renda, né, do imposto federal, que é o imposto de renda, da empresa, ela pode destinar até 4%, então ela não vai gastar nada, ela vai pegar uma parte do imposto dela e vai destinar para o projeto que está aprovado pela legislação, e vai poder ter contrapartidas por isso. Contrapartidas desde essas marcas lindas que vocês veem nos nossos projetos do Locomotiva, até a experiência mesmo com a arte, cultura. Porque lei de incentivo é uma forma de incentivar a quê? Gente, a política pública aprovou esse projeto. Quer dizer que passou pelo crivo público, sim. Só que o crivo público não tem orçamento para pagar todos os projetos que eles aprovam. Então, como sociedade civil, as empresas são uma oportunidade de participação civil por meio das empresas, para escolher qual projeto que eles querem apoiar. E essa parte da lei de incentivo é uma parte mercadológica, então ela enxerga um nicho de mercado. E o que é muito legal, né, Rogério? No início, um avanço até que tem muito a ver com a pandemia, que eu vou trazer também, então as empresas podem destinar 4% do IR devido delas,
E pessoas físicas também podem destinar até 6% do IR devido. A gente está no momento aí, fechando o momento de imposto de renda, enfim, pessoa física, acabamos de passar por ele. Então, é importante as pessoas saberem também que pessoas físicas, tendo um projeto aprovado na lei de incentivo e outras leis federais também, você como pessoa física também pode destinar. Então, para pessoa jurídica, só resumindo, né? São pessoas jurídicas de lucro real. Então, como pessoa física tem um modelo simplificado e um modelo completo para você fazer sua declaração. Acabou de acontecer um momento, a gente lembra. As pessoas físicas que podem destinar para a lei de incentivo são as pessoas que fazem do modelo completo. Das empresas tem o modelo presumido e o modelo de lucro real. Então, são as empresas de lucro real que podem utilizar a lei de incentivo federal também para destinar e fazer esse papel de crivo da sociedade civil aí para escolher os projetos em qual elas querem se vincular, né? Então, é muito legal esse propósito da legislação, porque, enfim, gente, o dinheiro vai todo para Brasília e a gente, pelo menos essa partezinha, a gente pode ver, pode participar. E o que é legal da lei de incentivo? Ela é obrigatório que esses projetos... Por que vocês veem tantos projetos, inclusive... não é a caso do Locomotivo, que ele nasceu com esse viés, mas todos os projetos têm que ter ingressos a preços populares ou gratuidade, obedecer todas as gratuidades, porque eles estão cumprindo, inclusive, um padrão da lei de incentivo, que é democratizar o acesso à cultura de alta qualidade, né? Então, isso é um viés muito importante. É muito joia, né? A iniciativa da Lei Rouanet, né? Tudo que ela engloba, proporciona arte, cultura e, né, destinação de imposto de renda, como você frisou bem, a empresa não vai gastar nada, né? Quem for pessoa física, qualquer um de nós que quiser investir em alguma iniciativa, no Locomotivo ou qualquer outra, também não vai ter que, né, não vai gastar dinheiro com isso. É o imposto que já paga, destinar, né? Isso é muito legal. Mas, ô Marcos, eu queria perguntar para você, até para colocar isso para quem está nos assistindo, alguns anos atrás, quando entrou o governo do Bolsonaro, teve aquele barulho, né? Não, a Lei Rouanet vai acabar, tal, tem muita coisa aí que a gente precisa ver. Como é que foi isso? Você participou bem disso, nesse momento, né? Participei. É curioso, né? Porque eu participei já de dois momentos bem parecidos, né, Rogério? Eu participei da época que o Lula entrou. O barulho foi parecido, sabia, Rogério? Foi engraçado. Desde lá de trás. A época, lá de trás, quando o Lula entrou, falou, pô, agora já era a lei de incentivo, porque ele não acredita no empresariado, tal, ele vai lutar pelo trabalhador, vai acabar com essa lei, vai colocar tudo né, diretamente pelo ministério, vai acabar com a lei. Não, ele entendeu a legislação e entendeu o que economicamente de recurso essa legislação coloca dentro do mercado de economia criativa e de cultura, né, de economia da cultura. Eu até gosto mais de falar de economia da cultura. E o que você colocou foi muito curioso, né? Eu faço parte do Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais, e assim que, sim, né, quando teve o próprio Bolsonaro acabou de entrar, quem estava tratando esses assuntos, principalmente de cultura, tal, no paralelo, era o Mourão, né? Ele recebeu uma comitiva do Fórum, eu tive a oportunidade de participar desse papo, que teve a oportunidade de explicar para o Mourão a questão das pesquisas que a gente tinha. Opa! Marcos, só para ficar claro, o Mourão que você está falando é o vice-presidente da República. É o vice-presidente da República. Você sentou na mesa com o homem, é isso? O cara, na maior amistosidade, recebeu uma comitiva, né, e de fazedores de cultura, de pessoas que atuam na área de cultura do Brasil todo. Enfim, esse Fórum Brasileiro, hoje, Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais, do qual eu faço parte, ele representa boa parte dos projetos incentivados nas leis de incentivo amplas, né? E a gente foi lá para explicar na área de quem atua com as legislações e, enfim, foi Rui Otaki, foi uma turma muito... eu fui lá de penetra ali, porque enfim, mas foi uma turma muito legal para falar. E nessa fala, a gente explicou um pouco das pesquisas que foram feitas pela FGV, explicando quanto cada real de lei de incentivo, quando ele é embutido num projeto desse, quanto ele gera nessa economia de cada cidade. A gente trouxe um exemplo da Festa Literária Internacional de Paraty, qual eu tive o prazer já também de trabalhar em Paraty,
que é um fenômeno, né? Uma festa literária onde uma cidade de 20 mil habitantes fica com 40 mil habitantes no final de semana, né? Chega a ficar com 80 mil habitantes, enfim. Então, triplica a população lá. O que em termos de economia isso gira? Quanto R$ 1 de incentivo fiscal colocado lá, cada R$ 1 agrega mais R$ 4 de imposto, que é devolvido. Por quê? Aquele R$ 1 de patrocínio de lei de incentivo traz movimento no restaurante, taxista, né? E a gente fez um cálculo real disso, né? Getúlio Vargas, a gente fez, enfim, eu só participei das pesquisas, mas foi feito de uma forma muito séria, comprovando o aspecto de retorno direto. Gente, o que você faz hoje que você gasta R$ 1 e você ganha 4? Rapaz! Então, ele explicou isso tecnicamente E assim, ele são pessoas muito habilidosas e inteligentes. Então, rapidamente, o cara já entendeu e já falou, não, vamos reforçar só algo que a gente combate, que vamos reforçar a parte de, tecnicamente, para não passar coisas que estejam contra, enfim. Aí, beleza, a gente falou, para fazer fiscalização, isso, ótimo, o mecanismo está pronto, vocês têm que conhecer o mecanismo. Eles debruçaram no mecanismo, viram que é um mecanismo muito positivo, e hoje em dia as coisas estão andando. Ô Marcos, a gente consegue então dizer com tranquilidade que depois então dessa reunião, dessa discussão toda, né, que participou, lembra que estava sempre nos jornais, a sociedade brasileira todo participou disso, a Lei Rouanet melhorou, hoje ela está melhor do que era antes? Tem alguns artifícios que foram melhorados, eu acho que até em termos de fiscalização, enfim, outros estão em vias tá? A gente está num momento, inclusive, em andamento algumas mudanças, né? O próprio sistema que a gente faz a aprovação dos projetos, ele vai unificar todas as outras leis de incentivo dentro de um sistema único federal, está em caminho, em vias de acontecer. Mas, assim, entendeu-se, na verdade, o valor da lei de incentivo para o país, né? Como ela funciona e como ela tem realmente incentivado iniciativas e que, sem ela, vários dos projetos dos quais a gente está acostumado no nosso dia, que hoje, quando a gente fala que a gente está muito acostumado com as coisas, elas viram paisagem, né, Rogério? Então, eu estou acostumado a ir sempre no locomotivo, tal, então é tranquilo, tal. Se não tiver locomotiva, não tem locomotiva, como é que eu vou aprender minha música? Como é que eu vou ter meu instrumento? Enfim, gente, isso aí tem muita coisa. Quando a gente mostrou quais são essas paisagens para eles, quem são essas paisagens, né? Não eram tão paisagens assim. Então, deu o entendimento de que, nossa, cara, a gente realmente... E assim, é porque estava fora, né, do processo, e entrou no processo de liderar e gerir. E para gerenciar você tem que conhecer. Então, foi legal essa abertura de ter um conhecimento. Lógico que não foi só essa conversa, tiveram muitas conversas sobre, mas eu tive a oportunidade de participar nesse momento histórico de uma delas, né? Muito que eu acho que trouxe dados bem legais, bem relevantes para a gestão, sabe? É verdade, é verdade. A gente percebe aqui no dia a dia do Locomotiva que realmente essas adequações tendem a melhorar todo o processo, né? Mas, Marcos, eu estou pensando aqui também, você colocou algumas iniciativas que você, como NTZ, estão envolvidos, de dança, de literatura, música, esportes. O que você diria para a gente, assim, qual a iniciativa mais inusitada, assim, que a NTZ já participou, através de Lei Rouanet ou de algum recurso? Você fala assim, esse aqui foi muito diferente. Não, legal, tem algumas, viu? Vou contar, vou me ater aqui. Enfim, já estamos de noite, as crianças estão aí olhando ainda. Tá, vamos com cuidado. Mas tem umas coisas muito legais, cara. A gente trabalha também com patrimônio histórico, né? Reforma, porque, enfim, você está falando de um patrimônio histórico tombado, quando são projetos e prédios tombados pelo patrimônio, são estruturas, inclusive, históricas, como a própria Sala São Paulo, aqui em São José dos Campos tem um espaço que é o antigo sanatório de tuberculose, que é esse Parque Vicentina Aranha, virou o principal parque de temática cultural, sustentabilidade, é o Ibirapuera da Grande São José dos Campos, né? Mas, enfim, tem ocasiões importantes. Quando você está trabalhando com restauro, você está trabalhando com espaços e reformas de alguns espaços, né? E quando a gente fala de captação de recursos,
o pessoal vê só a grana, né? E, na verdade, a maior parte desse recurso são as permutas. E tem permutas curiosas, né? Tem permutas que são mais... Porque a gente não imagina que alguém, por exemplo, você vai entrar no banheiro da Sala São Paulo, né? Você está lá, você vê a Sala São Paulo por muitos anos, foi a maior captadora de recursos de Lei Rouanet do Brasil, né? Então, você via lá. Mas vocês sabiam que muito maior do que a lei de incentivo são as permutas que eles fazem? Então, você vai no banheiro da Sala São Paulo, o papel é Kimberly-Clark, um showroom da Kimberly-Clark. Aí você comer um pouco coisinha a mais no restaurante lá, você vai usar um outro. Você olha lá, a privada é Toto. É Toto, não Totô, tá, gente? Toto é a marca japonesa do sanitário, mas é uma permuta, cara. Isso aí foi captação de recursos, cara. Eu captei a privada da Sala São Paulo. Você faz parte da história, cara. Com certeza, você está registrado ali. Quem chega falando, não, captei, o que você captou? Pô, a privada lá. Tá. É Toto. Toto, bicho. Não, é a marca japonesa de cerâmica, toda chique e tal. Mas tem coisas engraçadas nesse sentido, Rogério, porque a gente fala quando a gente vai entrar no aspecto de captação de recursos, a gente tem que lembrar pouquíssimo tempo atrás. Agora a gente está fazendo as coisas um pouco mais remotas, estamos tendo essa coisa digital, estamos chique, né? Distância e tal. Mas a captação de recursos, gente, é uma venda, é um processo, né, Rogério? A gente teve algumas, inclusive, o Sérgio também, o Matheus também, apertando mão de muita gente por aí, quando a gente podia apertar as mãos, né? E firmar o negócio ali. É isso aqui, ó. Você tem que vender, você tem que demonstrar que você tem conhecimento. E outra coisa, né, Rogério? Quando você vai captar recurso, né? Seja ele permuta, serviço, né? A gente sempre tem que lembrar de uma coisa, gente. O mais valoroso que o cara está te dando, muitas vezes, não é o dinheiro. Não é o dinheiro do imposto. Não é isso que ele está atrás de você, né, Rogério? O que ele está atrás, porque o dinheiro, ele até tem, né? Ele vai destinar ao imposto. O que ele está te dando de mais importante? A marca dele, cara. Então, ele vai te dar, por um período, para você usar a marca dele. Então, se você não souber, gente, cuidar da tua marca, não fizer uma comunicação aprazível, que você tenha a sua marca com cuidado, feita com elegância, aprove tudo com o seu parceiro, você acha que o cara vai ceder a marca dele para você? Porque todo mundo acha que o que ele está dando de mais importante é o dinheiro, cara. E é uma confusão, cara, porque o dinheiro, como a gente falou, é uma lei de... Você teve essa facilidade, você teve essa sacada de aprovar o teu projeto na lei de incentivo. Você facilitou o processo do dinheiro. Mas, cara, o que ele quer mesmo é falar com quem você fala. Ele quer entender com quem você fala e ver se tem a ver com o público com quem ele quer falar, né? Então, esse é um outro aspecto que eu gosto de falar, porque na área de captação de recursos a gente quebra paradigma o tempo todo, cara. Sempre tem essa dificuldade de conseguir marcar as reuniões, como é que eu chego nesses caras, enfim. Gente, por trás de todas as empresas tem pessoas físicas. E sim, a gente acredita que o processo de captação de recursos é um processo de relacionamento, estrito relacionamento e capacidade técnica de sentar na mesa com empresários. Ponto. Eu acho que o que a gente tem de defesa nesse sentido? A parte técnica artística a gente garante, porque tem o maestro Rogério lá, tem a parte técnica garantida, arrebenta. Então põe na frente dos caras, os caras vão chorar. Isso eu sei já, está garantido. Quando eu sento como captador com um projeto desse, a minha preocupação é agora o outro aspecto, profissional, empresarial. Eu estou cuidando desse processo empresarial, que a parte artística, está tudo dominado. Aí a gente vai para a parte empresarial. Quando a gente vai para a parte empresarial, eu preciso estar tudo dominado, tá mesmo? Você sabe o que é, você sabe trabalhar com as vias digitais, você sabe que a comunicação, como ela está andando, onde eu vou fazer anúncio, o que eu não vou, onde a marca do cara vai aparecer, ele quer aparecer aí ou não quer, é importante para ele falar com esse público. Então, gente, começar a entender com quem eu falo, né, Rogério? Isso é legal. Isso faz parte do nosso processo também de captação de recursos. Mas a gente até está colocando um pouquinho, além da Lei Rouanet, a gente pode aí, caso vocês queiram, falar sobre as outras leis a qualquer tempo, tá? Mas a ideia principal é dar o panorama da captação de recursos para vocês, gente. É algo factível, curioso e é importantíssimo a gente conhecer.
Ah, nós vamos fazer outra assim, Marcão. Vamos pegar daqui a um tempo, te chamo de novo aí, vamos falar de outra lei, como é que funciona. Mas, ô Marcos, eu queria que você contasse para o pessoal, que uma vez você me disse, né, você falou para gente que você já trabalhou na Sala São Paulo, com a USESP, e você começou lá como estagiário, né? E no processo de seleção ali teve umas coisas interessantes. Queria que você contasse para o pessoal essa daí. Essa aí é boa, viu? Essa é boa. Então, eu entrei lá, eu fui cerimonialista um pouco antes de trabalhar na Sala São Paulo, eu fui cerimonialista da Câmara Municipal de São Paulo. Fui fazer um evento na Sala São Paulo, conheci, à época, sou formado em Relações Públicas, eu conheci o Relações Públicas, o supervisor de marketing lá da Sala São Paulo à época, e ele me chamou para uma entrevista, falou, tem uma vaga de estágio. Eu falei, não, super topo, para entrar nesse lugar aqui, eu topo, vamos virar estagiário aqui. Enfim, fiz uma entrevista com ele, falei, desinibido, aquela coisa, cerimonialista, né? Falar com as mãos, relações públicas. Pô, acho que falei, arrebentei, né? Falei, pô, tá na mão. Aí eu tava numa sala chamada Sala Camargo Guarnieri, lá, que fica no mezanino da Sala São Paulo. Aí ele falou, Marcos, e eu tava nervoso, lógico, uma entrevista, mas estava mandando bem. Aí ele falou, Marcão, é o seguinte, cara, vai começar uma reunião aqui do lado do nosso conselho, eu quero que você dê uma palavrinha com o cara que está na outra ponta da mesa, ali. Eu falei, pô, olhei lá, não estava sem óculos, eu ando sem óculos sempre, não vi quem é, sentei lá, meu Deus do céu, era o Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do país, e o estagiário. Eu falei, meu Deus, tô lascado, como diz hoje em dia, não é isso? Eu olhei e falei, cara, e agora, bicho? Ele falou, tá. Só aquele boa tarde já quebrou, né? Não falava mais um pi, não saía nada da minha boca. Aí o cara, eu vi que você tá fazendo uma entrevista, muito bem-vindo. Não saiu mais nada, bicho. Travou tudo! Não falei nada, tal. E o interessante é que por eu literalmente, eu fui pro banheiro e não conseguia sair do banheiro na sequência, né? Mas enfim, o que aconteceu? No fim, eu fui aprovado, cara. Os caras acharam um sinônimo de respeito mesmo, que eu literalmente me caguei na frente do cara. E eu fiquei lá, e o pessoal falou, nossa, que legal, que o garoto é respeitoso, ele tava todo desinibido e tal, e na hora que chegou ali, ele ficou... Falei, então, que legal. Foi uma história, bicho. Eu lembro quando você me contou, eu fiquei me colocando na tua pele, e na pele de qualquer um que tá assistindo a gente. Imagina você tá numa vaga para estagiário, e aí você vai ter uma entrevista com o cara que foi ex-presidente da República. Cara, não tem que não o Fábio Poletti, o nome do cara, que é um amigão, que foi o cara que me contratou, me colocou muito no mundo da cultura, né? É um amigo de coração hoje, mas ele me sacaneou assim, ferrado, né, bicho? Prova de fogo, né? Jogou no leão, que ele falou pra mim, depois me contou sério, falou, Marcão, nem eu falei com o cara. Eu te joguei no leão ali, porque o diretor falou, dá uma zoada, joga lá mesmo. E jogou na mão, porque até a reunião na sequência, ele me colocou ali no leão. E o cara, que oportunidade. Mas assim, como curiosidade até, Rogério, foi uma experiência assim, eu fiquei lá há quase 9 anos, né? E no 7º ano, se não me engano, e eu tive a oportunidade, votado pelos 400 funcionários lá, para ser conselheiro administrativo da Fundação OSESP. Aí eu acho que eu já não fazia tanto, mas ainda estava meio, quando ia falar com o homem lá, eu dava uma tremida ainda. Mas daí eu já tinha que apresentar de 15 em 15 dias um pouco sobre os relatórios da Fundação e tal, um pouco da área, e eu participava de algumas reuniões de conselho com a presença desses ilustres, cara. Aí, nossa senhora, foi uma responsabilidade. Eu fui o conselheiro administrativo de OS, né, de Organização Social do Estado de São Paulo mais novo. Então, tinha uma responsabilidade. Eu continuava indo no banheiro todo dia depois das reuniões, mas eu conseguia falar, pelo menos. Eu já estava mais inibido para falar. É o segundo estágio já, né? Já é o estágio mais avançado. Que história, viu, cara? Marcão, e certamente, né? Você foi colocado como conselheiro tão jovem, porque eles gostaram do seu trabalho, toda a sua competência, a sua inteligência, que nós temos o prazer, né? A grata satisfação de desfrutar aqui também no Locomotiva. Marcão, foi um prazer a gente conversar hoje. Nós precisamos encerrar a nossa live e já fica aqui, então, a gente... para agendar e marcar uma próxima, para a gente falar mais desses assuntos todos, que talvez
além da questão da curiosidade de pais e amigos, saber como é que funciona, nós temos vários professores, né, que têm iniciativas próprias de arte, de cultura e projetos. Quem mais possa se interessar, existem outros caminhos, mas para frente a gente fala mais. Muito obrigado, Marcos, por esse tempo aqui com a gente. Que prazer. Eu vou bater meu recorde, né? Falar o mínimo possível que já foi na minha história. Então, não, porque eu gosto mesmo de falar e de ter um papo com vocês, é sempre muito gostoso, um prazerzão. Sempre que vocês acharem que a gente puder contribuir, tô sempre por aqui e sempre mandando todas as boas energias e também trabalhando muito em parceria aí com vocês para poder sempre... Vocês não param, né, cara? A locomotiva é assim, né? Não tem freio, não tem breque, não. Só acelera. Muito legal. Obrigado pela oportunidade de bater um papo com vocês. Valeu, Marcão. É isso aí. Um abraço para você que está em casa também. Muito obrigado por esse tempo de estar aqui com a gente. Semana que vem a gente volta.